A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição que tem por tema, lição 1, que tem por tema "E deu dons aos homens". E o nosso texto áureo está escrito: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Nós vamos começar a nossa aula lembrando que a importância dos dons espirituais. Os dons espirituais têm um objetivo muito importante e relevante na obra de Deus e na sua utilização dentro do corpo de Cristo. Então a gente precisa valorizar e preservar esses dons em nossas vidas. Então o dom é um objeto geralmente com a implicação de valor. Então esse dom ele é um presente que é dado por Deus para nós, mas é um ato de valor, é uma coisa importante que precisa ser guardada, cultivada, preservada e utilizada com o devido valor e carinho. Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, o dom de Deus, todos os dons de Deus são boas dádivas. Esses dons foram dados por transferência e é um benefício para as nossas vidas e um benefício para a igreja. O dom não foi dado para que uma pessoa possa achar que ele é melhor do que o outro, que ele tem mais capacidade do que o outro, que ele é mais privilegiado do que o outro. Não. O dom foi dado para o serviço da igreja. O dom não foi dado para servir ego e nem emoção e comportamento de ninguém. Se o dom que você recebeu não está sendo utilizado na obra de Deus da forma que tem que ser utilizada, está sendo só para o seu bel prazer e para te exaltar e te colocar em destaque, este dom não é um dom para o uso da obra de Deus e edificação do corpo de Cristo, mas para a tua exaltação. E se é para a tua exaltação, esse dom está lhe trazendo perdição. A pessoa que recebe não fica obrigada a retribuir a ação. Então a gente também não tem condições alguma de retribuir a Deus o dom que Ele nos deu. Por mais que a gente tenha necessidade de obedecer a Deus dentro desses dons. Mas como que é retribuir aqui? Retribuir está envolvido ao ato de eu não tenho como devolver a Deus qualquer coisa que seja à altura daquilo que Ele me deu. Mas posso devolver a Deus com o meu comportamento, com o meu temor, tremor, sinceridade e honestidade na obra dele e usando isto como ferramenta para o meu crescimento e desenvolvimento na obra de Deus. Então, os dons são obras de Deus e é dado por Deus. A parte final diz assim: a ênfase reside na iniciativa e ação do antigo possuidor. Então, a ação de dar os dons é um ato primário, iniciado por Deus. É Deus que inicia e que começa com atitude, concedendo aos homens dons espirituais. Então, o primeiro ato é de Deus, o segundo é o seu, recebendo, absorvendo e entendendo o valor dele e como se comportar quando você tem esses tipos de dons em sua vida e em seu ministério. Vamos para a parte importante e a divisão, que diz assim: é preciso saber dividir o capítulo ou parte do capítulo para se saber o contexto. Por que a gente precisa saber entender o capítulo e versículo para saber o contexto? Porque há um pequeno problema que envolve o texto do capítulo 4, versículo 8. Qual é o problema? É a má interpretação do versículo. Os versículos de capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele vai seguir um norte. Do capítulo 4 ao 6, ele vai seguir o norte, vai ter uma conclusão. Isso você entende como? Que os versículos, eles têm perícopes para serem conclusivos. Eles têm ponto para serem conclusivos e completados. Então, do 1 a 3, completam-se.
Do 4 ao 6 completam-se. E do 7 ao 10 completam-se. E do 16, do 11 ao 16 também se completam. Então a gente precisa entender que o significado da palavra que aparece no versículo 8, por exemplo, que está escrito aqui, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse dons aos homens, eu não posso fazer paralelo com o versículo de número 11, que aparece a seguir. Por quê? Porque o versículo 7 vai me explicar o porquê que está escrito no versículo 8. O que está aparecendo no versículo 8 tem ligação com o versículo 7. Não é um versículo solto e isolado. O problema de algumas interpretações bíblicas e colocações bíblicas que alguns professores, teólogos fazem é isolar o texto do seu contexto e assim vai criar doutrinas diversas que na realidade não é o que as Escrituras estão dizendo. Então a gente vai ler o versículo de número 7. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Então a gente precisa agora procurar saber e entender e pesquisar o que é o dom de Cristo, como que se manifesta esse dom de Cristo, aonde que está esse dom de Cristo. Porque se eu souber e conseguir conectar e achar nas Escrituras o que é o dom de Cristo, automaticamente eu vou entender o que ele deu, o que ele concedeu. E por mais que a gente acha semelhança nas palavras, as palavras elas têm aplicações diferentes. Por exemplo, a gente tem a palavra deu, que é no versículo de número 8, e no versículo 11 também ele mesmo deu. Só que a gente tem que entender que o objetivo do versículo 8 é uma coisa, o objetivo do versículo 11 é outra coisa. E isso vai nortear o que significa os demais passagens. Então, o que a gente precisa observar? Dom e deu deve ser analisado dentro das palavras anteriores e posteriores. Então, os versículos anteriores e posteriores vão explicar o que está querendo dizer a palavra dom e a palavra deu. Dom de Cristo foi dado aos homens. É o versículo de número 7. Esse dom é o dom da salvação. Então, o versículo 8, que a gente encontra que deu dons aos homens, e a gente encontra no versículo 7 falando que o dom de Cristo, segundo a medida do dom de Cristo. Então, a gente, anexando com outros versículos, a gente vai compreender o seguinte: compreender que esse dom é o dom da salvação. Então, o versículo 8 está falando do dom da salvação, que é o dom gratuito de Deus. E o versículo 11 está falando de outro tipo de dom. Então, a gente não pode fazer aqui nesse contexto, em outras passagens até assim, mas não podemos fazer paralelo do versículo 8 com o versículo 11, por mais que as palavras possam serem semelhantes ou até iguais, mas os sentidos são diferentes. Ok? Então nós vamos ler Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. Romanos 6, 23. Você conhece, nós vamos só ler para que a gente tenha uma melhor compreensão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero só aqui o dom gratuito de Deus, tá? Porque a gente não paga com valor, dando um dinheiro. Quando alguém quis pagar para receber um dom, ele foi recebeu uma palavra muito dura e muito severa do apóstolo Pedro. Pedro falou seriamente com aquele homem, que era Simão, quando ele quis comprar o dom de Deus. Então, dom a gente não compra, dom a gente recebe. Então, a gente recebe. Não há esforço que a gente possa fazer que vai nos capacitar e nos condicionar a receber um dom de Deus. Não tem capacidade alguma. Então, a gente encontra o seguinte: dois tipos de dons, o da salvação e o do aperfeiçoamento dos santos.
Então, o versículo que a gente usa e anexa, dando uma só interpretação e um só sentido, falando que deu dons aos homens, e aí a gente anexa com o versículo 11 e fala simplesmente que o dons aos homens é o dom que foi pareado com o versículo de número 11. 8 e 11 estão falando a mesma coisa. Não. Então nós temos dois tipos de dons, que é o dom da salvação, que é o versículo 8, e o versículo 11, o dom do aperfeiçoamento dos santos. Dividido isso, você vai compreender melhor. Não tem como acontecer de você receber o dom do aperfeiçoamento sem receber o dom da salvação. Nesse sentido, eu estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando do corpo da igreja. Eu não estou falando de dons que nós chamamos naturalmente de dons naturais, que são manifestações de espirituais, pessoas que têm visões, pessoas que têm certo tipo de coisa, mas que não estão ligadas ou envolvidas com uma denominação ou igreja. Então, eu estou falando aqui exclusivamente do corpo de Cristo espiritual. Então, você não consegue ter o dom do aperfeiçoamento dos santos sem ter o dom da salvação. Então, primeiro a gente recebe o dom da salvação e depois, ou automaticamente para alguns, o dom do aperfeiçoamento. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. O dom da salvação não se precisa buscar ou fazer qualquer esforço. Então, é um dom gratuito de Deus. Deus nos deu. A salvação não é paga. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: eu estou me esforçando para ser salvo. Não. A salvação não exige da gente esforço. Quando a gente lê, eu vou aproveitar porque eu estou perto aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é dom de Deus. Aí o que diz o versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando você recebe o dom da salvação, automaticamente você é condicionado, é dirigido, é encaminhado a andar em boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Automaticamente, o que está registrado em João 14, versículo 6, você também tem que passar por aqueles caminhos. E quais são esses caminhos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As boas obras são preparadas por nós quando a gente entra no caminho de Cristo. Então, quando eu entro no caminho de Cristo, eu ando no caminho das boas obras. Então nós temos caminho, verdade e vida. A gente entra no caminho e automaticamente a gente é condicionado, impulsionado, direcionado por Deus para andarmos na verdade e com isso depois recebermos a vida, e esta é a vida eterna. Então não exige de nós nenhum esforço. Manifesta o amor de Deus, João capítulo 3, versículo de número 16. Então o dom da salvação, ele manifesta o amor de Deus, porque Deus nos deu a salvação por amor. Deus nos amou primeiro. Esse dom é um ato puramente de Deus. O homem, nesse caso, não precisa demandar nem esforço algum. Então o homem não precisa demandar esforço algum para alcançar este dom. Agora vamos entrar para o dom do aperfeiçoamento dos santos, que diz assim: o dom do aperfeiçoamento do santo, o dom do aperfeiçoamento caminha por uma estrada diferente, tá? Ele caminha para uma estrada diferente, para o mesmo, mas porém para o mesmo destino da salvação, porque você não pode receber o dom da salvação, do aperfeiçoamento, e isso eu estou falando de pessoas sinceras, verdadeiras, que servem a Deus, que querem adorar a Deus, que querem se comprometer com a obra de Deus e ter compromisso com aquele que merece toda a honra e toda a glória.
O objetivo, eu estou falando, o objetivo desses dons é direcionar para a salvação. Ele não é o parâmetro para a salvação, me entenda. Não é o parâmetro para a salvação, mas ele quer direcionar para a salvação. Por que eu estou dizendo que eles não são parâmetros para a salvação? Eu vou continuar a leitura já. Porque a gente vai encontrar nas Escrituras algumas manifestações de dons, mas que são manifestações negativas, manifestações que não são agradáveis e confortáveis. Então a gente precisa compreender que o dom, ele não é o parâmetro, né? Ele não vai conduzir, mas o objetivo dele é aperfeiçoar o corpo de Cristo. Se é para aperfeiçoar o corpo de Cristo, é com os dons que a gente vai ter o sentido melhor, cabal e perfeito. Mateus capítulo 7, versículo de número 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim, e vós que praticais iniquidade. De mim, vós que praticais iniquidade. Então, ele tem por objetivo aperfeiçoar o corpo de Cristo, mas não é o parâmetro principal, porque a gente vai encontrar pessoas com dons espirituais, mas com vida extremamente leviana e afastada dos propósitos de Deus, como a gente já leu aqui. Então, o que a gente precisa entender? Esse dom do aperfeiçoamento, ele tem por objetivo ele encaixar com o dom da salvação. Ele quer se anexar com o dom da salvação. Então, o dom do aperfeiçoamento é um paralelo, ele segue um paralelo com o dom da salvação. O dom de salvação é veste, e o dom do aperfeiçoamento é simplesmente um adorno, um enfeite, um atavio. Então, o dom da salvação é o dom principal. E o dom do aperfeiçoamento é só um enfeite, um adorno. Mas não é o dom principal que Cristo especialmente deu à igreja. O dom do aperfeiçoamento, o homem tem que buscar para adquirir. Ou seja, por mais que a gente tenha lido, e eu vou explicar isso aqui, que o dom, quando a gente lê o termo lá no versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 8, que deu dons aos homens, e a gente falou que era o dom da salvação, e anexando a todos o sentido, que nenhum dom a gente é obra, é fruto nosso, mas é fruto de Deus. Mas eu disse aqui que o dom do aperfeiçoamento o homem tem que buscar. O que a gente precisa entender? Quando a gente ler lá que deu dons aos homens, Jesus não é que ele automaticamente deu dons aos homens nesse sentido do dom de aperfeiçoamento, que todos os homens da terra têm dons espirituais, que todos os homens da terra têm os dons que estão escritos em Efésios e tanto em 1 Coríntios capítulo 12, mas que esse deu, ele é uma possibilidade, potencialmente, tá? Potencialmente é possibilidade. Deus abriu a porta, a condição e a possibilidade de todos os homens terem estas condições de ter os dons espirituais. Então, o que é? Ele pode buscar, orar e pedir a Deus, e Deus lhe conceder, porque essa possibilidade lhe foi aberta com a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus concedeu dons aos homens, que é o dom da salvação, ele abriu porta e caminho e possibilidade para o dom do aperfeiçoamento. É isto que o texto quer nos dizer. Então, o homem tem que buscar para adquirir. O deu no texto pode representar disponível aos homens. Então, versículo 8 lá de Efésios 4, então o deu pode significar disponível. Deus colocou os dons disponíveis aos homens.
quem buscar ou desejar pode obtê-lo. Vamos aproveitar que a gente está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 29. E na realidade eu iria ler outro texto, mas vamos ler esse aqui primeiro que a gente vai explicar já. 29 diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Vou ler até o 31. Tem todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurar com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí você até entende aqui que se a gente entender que deu dons aos homens, lá no versículo 8, significa que homens ali é genérico, né? Então pode representar todos os homens da face da terra e pode representar os homens da igreja especificamente, exclusivamente. Então, mas Paulo, quando ele quer falar da igreja, ele fala igreja. Quando ele quer falar humanidade, ele usa o termo homem. Mas, pois bem. Então, isso até mesmo, se você entender isso, você vai distinguir a diferença do versículo 8 para o versículo de número 11. Então, versículo de número 31 a gente já leu. Deixa eu só continuar a leitura para que você possa entender. Fala que os dons não são para todos. Ou seja, nem todo mundo tem os dons. Porque se ele deu dons aos homens, ele deu para todos. E se o texto aqui fala que os dons não é para todos. Que os dons, nem todo mundo vai ter certo tipo de dons. Diz para procurar os melhores dons, que isso seja feito com zelo. Nós vamos aproveitar, ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente poder profetizar. Confundir os dons no mesmo texto tem sido um grande erro. Tá? O versículo 8 com 11 tem sido um grande erro essa confusão. O dom de salvação vem com outros dons auxiliares: justiça, fé, redenção, reconciliação, santificação, tudo isso totalmente gratuito. Então, o dom da salvação, ele vai abarcar redenção, reconciliação, santificação, justiça e fé e outras demais, que a gente não vai ler por causa do tempo. Você não, de repente, não vai encontrar o termo dom para esses termos que a gente falou aqui: redenção, reconciliação, santificação e outras coisas mais. Mas que eles são dom de Deus, são. Você pode crer nisso piamente e sem duvidar, porque é Deus que implanta em nós. É Ele que nos santifica. O dom do aperfeiçoamento vem com auxílio. E o dom do aperfeiçoamento, ele também vem com auxílio. Ele é o auxílio do cristão. Perdão, o dom do aperfeiçoamento não vem com auxílio, ele é o auxílio do cristão. Então ele não vem com auxílio, mas ele é o auxílio do cristão. Então porque os dons, mas vem um dom X, vem um dom Y, vem um dom não sei o que, mas ele não vem com auxílio. Ele vem como auxílio ao cristão. Ele vem para prestar serviço ao cristão. Ele vem para confortar e agradar os que estão na obra do Senhor. Então vamos para a conclusão dizendo o seguinte: concluímos, Deus disponibilizou dons, salvação e dons. Então Deus disponibilizou dons para todos nós, salvação e dons de ministério, para o serviço do crescimento do corpo de Cristo. Como a salvação foi dada com um propósito, os dons exercem uma finalidade no seu uso no corpo da igreja. Então a salvação tem um propósito. A salvação foi dada para nos conceder a vida eterna. Os dons foi dada para o aperfeiçoamento, o crescimento e a estruturação do corpo de Cristo, que nós vamos voltar para o texto lá para ler. Então deixa eu só terminar a leitura aqui. O aperfeiçoamento do corpo de Cristo, essa é a finalidade. A diferença do dom espiritual e fruto. O dom espiritual, ele cresce para cima, te faz aparecer. Então eu estou falando do dom espiritual agora, no sentido do dom espiritual de Coríntios e outras passagens. Ele te faz aparecer, porque não só os dons de locução. Então você vai aparecer, você vai ter destaque.
mas o fruto cresce para baixo, te faz robustecer. Mas no sentido de quê? Porque o fruto, parece até um paradoxo, porque o fruto ele é visto na árvore porque ele está em destaque. Ele não é a raiz, mas no sentido espiritual aqui da aplicação, nós estamos falando que o fruto é a raiz do dom espiritual. Então a gente precisa entender que precisamos desses elementos essenciais para nos envolvermos e crescermos na obra do Senhor. Na ideia comum, fruto é o produto final, tá? Por isso que ele está em cima. É o fruto, aparece na árvore. Na mente de Deus, fruto é o produto inicial. Então a gente primeiro precisa ter o fruto no coração, para depois ter os dons espirituais, os dons do aperfeiçoamento. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Que vai nos dizer o seguinte. Deixa eu ler o versículo de número 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. É por causa disso que nós recebemos os dons. Os dons têm este propósito. Por que ele tem esse propósito? Deixa eu aqui, depois eu volto à leitura para o 16, deu 12 rapidinho. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, por esse propósito que Deus deu os dons que estão no versículo 11. Então, o objetivo é fazer o quê? Esse aperfeiçoamento é visto como? É percebido como? É percebido assim, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado por auxílio de todas as juntas são os dons, segundo a justa operação de cada parte, cada parte são os dons, sendo envolvidos, servindo como engrenagem, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Este é o propósito dos dons de Deus, concedido à igreja. Se você tem dons espirituais e não tem usado com esse sentido, refaça os seus conceitos, refaça os seus modos de agir e de operar, porque Deus deu os dons para edificação e auxílio e ajustamento da igreja, não para enaltecer, ensoberbecer e engrandecer ninguém. Seja humilde no uso dos dons, porque você que recebeu dom espiritual, você não é dominador, controlador de ninguém, você é servo, porque a Bíblia diz, deixa eu voltar aqui, que os dons, ele foi dado com um propósito. Aqui, ó, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o ministério é serviço. Então, a gente precisa, com os dons, servir a Deus e servir a igreja do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Assista esta aula, compartilhe com alguns irmãos, deixe o seu comentário aqui, as suas ideias, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso comentário. E que, em nome de Jesus, você seja abençoado, que você utilize esse material e que a sua vida seja uma bênção. Que os dons de Deus se manifestem sobre a sua vida. Eu quero orar por você e pedir a Deus que abençoe sua aula. Senhor Deus, abençoe a aula deste professor, desta professora, que com dedicação e amor tem preparado o assunto para ministrar aos seus alunos. E que a aula dos teus servos seja uma bênção em nome de Jesus. Amém.